Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, satisfazendo as vontades da carne e dos pensamentos. E nós éramos, por natureza, por nascimento, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com que finalidade? Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça para conosco. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Nós estávamos mortos, nós éramos escravos, nós merecíamos a ira, aliás, nós éramos filhos da ira. Mas Deus nos salvou. Louvado seja o seu nome. Eu dou graças a Deus pelo tempo que nós tivemos aqui, irmãos. Pelo privilégio que nós tivemos de poder caminhar nesse texto, 1 Coríntios 10. Quando o Zé me ligou, a gente estava de férias, ele me ligou e falou, cara, você não prega no acampamento de jovens? Eu falei, ô louco, Zé, vamos ver, né? Falei, vou conversar com a Vanessa, se a gente não vai estar viajando no carnaval e tal, eu já te retorno aí. Eu falei com a Vanessa, a gente não tinha nada marcado, falei, pode marcar lá, a gente prega aqui, qual que é o texto? Aí ele falou, 1 Coríntios 10. Aí eu desliguei o telefone e fui pro texto. Falei, caramba, meu, não tinha outro texto para você escolher, o texto, o que eu vou tirar daqui? Mas a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. À medida que a gente vai entrando nela, e vai cavando, e vai procurando, as riquezas elas são inesgotáveis. Elas são infinitas, porque é a palavra de um Deus que é infinito. E os irmãos puderam perceber, nesse final de semana, irmãos, nós passamos aqui sexta, sábado, domingo, falando de um capítulo. E nós tivemos o privilégio de olhar verso a verso. Quanta riqueza nós vimos aqui, irmãos. Então eu me sinto muito, muito grato ao Senhor por Ele ter trazido esse privilégio para nós. E agora que depois que nós pudemos olhar em detalhe todo esse capítulo, eu gostaria de, para fechar, nós apenas olharmos o todo. A gente olhar agora do começo ao fim o capítulo inteiro, mas agora sem muitos detalhes, só destacando o que é importante. Para quê? Para que a palavra de Deus fique no coração de vocês. Não os sentimentos, não as emoções, ainda que sejam válidas, mas a palavra de Deus, ela que é viva e eficaz. Ela que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É ela que penetra profundamente, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. E não há criatura que não seja manifesta diante da sua presença. Pelo contrário, todos nós estamos nus diante daquele que há de julgar o mundo, por meio da sua palavra. Então, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no nosso texto querido, 1 Coríntios capítulo 10. E nós vamos aqui, então, apenas revisitar
esse texto tão rico que sobre o qual a gente tem caminhado nesses dias. Só recapitulando o contexto, irmãos, o capítulo 10 é o fechamento de uma grande sessão dessa carta. Sessão que vai do capítulo 8 até o final do 10. São 3 capítulos onde Paulo trata de um assunto a priori, que é o consumo de carnes sacrificadas a ídolos. Esse é o assunto que aparece a priori. Porém, como nós vimos, o assunto principal aqui, ele está tratando é da liberdade cristã. Como o bom uso da liberdade nos conduz à plenitude de vida e o mau uso da liberdade nos arruína e nos deixa prostrados. Nós vimos também, irmãos, que há 2 tipos de crente na igreja. O crente chamado forte, que é aquele que tem um bom entendimento do evangelho, mas lhe falta sabedoria para usar esse entendimento, e portanto ele se mostra tão imaturo quanto todos os demais. E nós temos também o crente fraco, que ainda não discerniu todo o poder da salvação de Deus, e ele vive ainda restrito por regras externas. Sendo que o evangelho não é assim. O evangelho é uma liberdade, sim, de dentro para fora. A nova criatura não é controlada por regras externas, mas por princípios internos. Nós recebemos uma nova mente, um novo coração, um novo entendimento acerca de todas as coisas. Nós recebemos, segundo a palavra de Deus diz, a mente de Cristo. Nós somos parte dele, estamos unidos a ele. Nós não somos robôs. Nós não somos gado. Nós não somos escravos. Nós somos filhos amados do Deus Altíssimo. Nós somos filhos. E nós somos livres porque nós somos filhos. E justamente porque nós somos livres, irmãos, nós podemos usar esta liberdade. Deus nos deu a faculdade de usar a nossa liberdade da maneira que nós livremente decidimos. E aí que mora o perigo, porque nós podemos usar essa liberdade da maneira errada. E essa conduta nos arruína. Ao passo que se nós utilizarmos, se nós com sabedoria soubermos aproveitar da liberdade que o Pai nos deu como filhos amados, nós experimentaremos então a plenitude da vida humana, que é o deleite total em Deus e nas coisas que Ele fez para o nosso aprazimento. Deus é um Deus de prazeres. Deus não é um Deus de regras, não é um Deus estraga prazeres, muito pelo contrário, Ele é um Deus de delícias. O prazer surgiu no coração dele, mas o prazer humano só será pleno se for nele. E é isso que Paulo tenta nos ensinar por meio desse capítulo, por meio dessa porção das Escrituras. Nós fazermos bom uso da nossa liberdade para que cheguemos aqui em Canaã. Então, irmãos, vamos caminhar apenas como uma revisão de tudo que nós vimos, para que os irmãos saiam daqui com um conhecimento bem solidificado. Vamos começar, então, andando no texto do verso 1 a 4. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Como vimos, Paulo está se referindo aqui ao Êxodo. Deus tinha um povo. Deus escolheu um povo, o povo de Israel. E Deus queria ter com este povo um relacionamento íntimo de prazer e de delícias. E ele escolheu uma terra onde ele teria esse prazer com o povo, Canaã. Porém, irmãos, o povo era escravo. E um escravo ele não tem condição de fazer nada. Ele não tem autonomia nenhuma. O escravo não tem poder, não tem força, não tem decisão própria. Ele apenas obedece. Ele é um escravo. E por isso, porque o povo não tinha a menor condição, então o próprio Deus tirou o povo com o seu poder do Egito, para que o povo viesse até Canaã, viver com ele numa terra de delícias que mana leite e mel. Tudo isso, irmãos, é uma história, é um fato histórico, aconteceu na história,
Mas mais importante do que isso, irmãos, isso é uma figura daquilo que Deus iria fazer como sendo a maior obra da história da humanidade, que é a obra que Cristo realizou naquela cruz. Jesus Cristo nos tirou do Egito, irmãos. Assim como o Faraó é uma figura de Satanás, o Egito é uma figura do mundo, e Israel era uma figura de um povo escravo, escravo do mundo, escravo do pecado, escravo de Faraó, sem a menor condição de se libertar. Assim também nós, irmãos, somos o povo que Deus escolheu para ter prazer conosco. Nós éramos escravos de Satanás, nós éramos filhos da ira, nós éramos escravos de nós mesmos, escravos do nosso ventre, do nosso próprio prazer. Vivíamos apenas para o nosso bom prazer, para a nossa vontade. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nos incluiu naquela morte e ressurreição, para que mediante o novo nascimento, mediante a regeneração, nós fôssemos libertos dessas coisas. Libertos de nós mesmos. Transformados de filhos da ira em filhos da luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. O Êxodo é uma figura da maior obra que Deus já realizou, a obra da redenção. Deus demonstrou todo o seu poder na criação, mas ele mostrou um poder ainda maior na redenção. A criação, irmãos, ele usou o seu poder, de fato, um poder glorioso, criar tudo que existe em 6 dias. Mas na redenção, irmãos, custou muito mais caro. O filho dele precisou morrer. Então, a figura do Êxodo é uma figura da redenção que nós temos em Cristo. Então Israel foi sobremodo abençoado. Abençoado com a eleição. Deus escolheu o povo. Porque o povo era bom? Não, porque Deus o amou. Então, ele recebeu a eleição do Senhor. Ele recebeu a redenção do Senhor. Eles saíram do Egito. Entretanto, a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles. Razão por quê? Ficaram prostrados no deserto. Foram libertos do Egito pelo poder de Deus, com a promessa de chegar em Canaã. Mas quando livres, não souberam usar a liberdade, e o seu fim foi trágico, irmãos. Receberam a disciplina de Deus, ficaram frustrados e prostrados no deserto, tendo a promessa de uma terra riquíssima. Um bom começo não é garantia de final feliz. Bênçãos espirituais não são garantia de sucesso espiritual. E que isso sirva de lição para nós, Paulo diz, do verso 6 ao 11. Que nós tomemos isso como advertência. O que ele diz no texto? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Comida, bebida e diversão. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, irmãos, lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os filhos dos séculos têm chegado. Os fins dos séculos têm chegado sobre nós, irmãos. E essas coisas foram escritas para advertência nossa. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. E isso acontece com cada um de nós. Fomos libertos do Senhor,
mas ainda não aprendemos a ter prazer no Senhor. E aí ficamos, assim como os israelitas, voltando o coração para o Egito, achando que lá estará a nossa satisfação. Mas o que Paulo quer que nós aprendamos, o que eu gostaria de aprender, e o que eu gostaria que cada um de nós aqui saísse crendo, é que somente em Deus você será feliz. Somente uma vida íntegra, vivida da maneira como Ele prescreveu como seu Criador, somente assim você poderá desfrutar da plenitude de alegria. Entenda isso. O nosso propósito aqui, irmão, não é fazer você mudar o seu comportamento a fim de agradar a Deus. É você entender que a única maneira de você ser feliz é viver de acordo com o que Deus te criou para viver. É uma mudança de dentro para fora, irmãos. Não é uma mudança exterior de comportamento. O Evangelho. É uma mudança de entendimento. É uma mudança de discernimento acerca das coisas. É conhecer a verdade. Então ele dá no verso 12 uma exortação para nós. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós vimos, isso aqui é um alerta para o crente forte. Aquele acha que está de boa, que está tranquilo. Né? É uma exortação. Cuidado com a presunção, cuidado com a autoconfiança. Cuidado para não atrair o zelo de Deus sobre a tua vida. Cuidado para não desgraçar a tua vida por causa do pecado. Não se trata de perda de salvação. Nós deixamos isso claro. Um crente que foi salvo pelo Senhor, se ele foi salvo, né? Importante essa informação. Uma vez que você foi salvo, irmão, o sangue de Cristo é suficiente para te manter seguro até o final. Porém, a caminhada pode ser um deserto em vez de ser Canaã. Então, cuidado para você não cair. Prossiga com os olhos lá. O João falou no pequeno grupo que a maneira de você caminhar no deserto é olhar para frente, né, João? Olhar para a promessa que tem. Atentar para a promessa. Se você virar os olhos para trás, como foi exatamente o que o povo fez, fica prostrado no deserto. E aí, depois da exortação, a gente recebe um encorajamento maravilhoso. Vamos ler junto o encorajamento, irmãos? Para encorajar os irmãos aí, que os irmãos estão cansados. Eu sei que estão. Eu sei, chega segunda-feira, é bagaceira, né, irmãos? Então eu vou chamar os irmãos para ler com vigor o versículo 13, porque encorajamento geralmente o crente gosta, né? Exortação, imperativo, o crente fica meio reticente. Mas encorajamento, o cara estufa o pulmão e lê, né? Então vamos ler mesmo assim o encorajamento. Vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia. Irmãos, o Senhor não promete livrar você das tentações. Ele promete livrar você nas tentações. O Senhor, de propósito, não nos leva para Canaã de avião. Nós vamos andando e o caminho é um deserto. Ele faz isso intencionalmente, irmãos, porque o deserto tem um propósito. O deserto mostra o que está no nosso coração, como mostrou o que estava no coração daquele povo de Israel. Então as provações elas são necessárias, como a gente viu, para o nome já diz, nos provar. Um ouro muito bonito, se você jogá-lo no cadinho e derreter, ele vai queimar as impurezas e ele vai sair mais bonito, mais valioso, mais precioso, mais reluzente. E as provações têm esse propósito na nossa vida. E as provações, a gente viu, não são apenas tentações da carne, mas as dificuldades que nos sobrevêm. Toda provação é aquela situação ou circunstância que tende a nos afastar da fé, tende a nos afastar do Senhor, tende a tirar os nossos olhos de Canaã. Todas essas situações são provações e Deus permite cada uma dessas provações na vida dos seus filhos a fim de prová-los, a fim de nos desenvolvermos, a fim de nos amadurecermos no conhecimento do Senhor. Então existe essa promessa e Deus é fiel, irmãos.
Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem um irmão que diz, um irmão chamado Warren Wiersbe, ele faz uma figura interessante. Ele falou assim, quando o Senhor coloca os seus filhos na fornalha, ele não permite um tiquinho a mais da provação que é necessária. Ele fica com um dedo no cronômetro e outro no termostato. Então você está lá na fornalha, ele regula certinho a temperatura que você precisa. Esse aqui está precisando de 350 graus. O Samuca precisa de 420. Estou zoando, Samuel, tô brincando. O Samuel pode ir para o ar-condicionado lá. Ele fica com um dedo no termostato e outro olho no cronômetro. Opa, deu, pode sair. Então, ele nos leva para as provações para nos provar. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, inclusive apurado por fogo, isso redunde em glória. É o que Pedro fala naquela oração que nós lemos, não é? Então, depois da exortação, ele já tinha dado uma exortação, ele veio com encorajamento, e agora um imperativo, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Agora começa então um momento um imperativo mesmo, foge. Coríntios, para com essa história de querer comer carne no templo, você está louco? Foge disso aí, você não tem nada a ver com isso aí. A sua natureza é outra, você é outro ser humano. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Foge disso aí. Idolatria, a gente viu, adorar alguma coisa, toda vez que a gente coloca qualquer coisa criada, qualquer coisa, no lugar do Criador, achando que aquela coisa criada irá nos dar a satisfação que só o Criador pode dar. É um engano terrível. A idolatria é uma loucura, a gente viu em Isaías. Com um pedaço da madeira você faz um churrasco, com outro pedaço você faz um Deus, se prostra diante dele e ora a ele dizendo, tu és meu Deus, me salva. Você é louco. A idolatria é loucura, mas nós somos vítima dela, porque o nosso coração é enganoso. Então, Paulo está dizendo, foge da idolatria. Fugir não é covardia, irmãos. Muitas vezes, fugir é sinal de sabedoria, demonstra maturidade. Foge dessas coisas. Use a sua mente nova para governar o seu corpo que ainda é velho. Exerça domínio sobre a tua vida. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e eu o reduzo à escravidão. Não é o meu corpo que me escraviza. Não é ele que manda em mim o que eu vou fazer. É o contrário. Isso é liberdade. Usa, então, a tua nova liberdade, o teu entendimento para fugir. E aí ele apresenta, como nós vimos, um meio de você ser fortalecido na caminhada, na peregrinação, que é a comunhão santa. Essa que nós estamos tendo aqui ao longo desses dias. E ele fala então dos benefícios da comunhão santa, dos versos 15 ao 17. Ele diz, falo como a criteriosos, vocês são criteriosos, vocês são sábios, vocês são inteligentes, vocês têm discernimento. Eu falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Irmãos, nós fomos comprados por Cristo. E eu e você, os que cremos, nós somos parte integrante, indissolúvel, indivisível da pessoa de Jesus Cristo. Você é a extensão dele aqui na terra. E eu e você fazemos parte de um mesmo corpo, o corpo santo de Cristo que estará no céu para sempre. Na reunião santa, na santa comunhão, nós somos fortalecidos, porque Deus está em todos, age por meio de todos. E nos abençoa por meio de todos os irmãos. E na comunhão santa, irmãos, nós tomamos a ceia do Senhor. Eu espero você, que é frequentador de igreja, que você nunca mais tome a ceia sem discernir o que é a ceia. Que você entenda o que é aquilo que nós estamos fazendo lá.
Não é simplesmente um rito, não é simplesmente comer um pão e tomar um copinho desse tamanho. Não, irmãos, é um verdadeiro banquete espiritual, onde o próprio Cristo nos alimenta, Ele nos fortalece. Lá nós olhamos para trás, nós lembramos quem nós éramos, onde nós estávamos, qual era o nosso destino. A ira, a condenação, nós éramos escravos. Nós lembramos disso. Nós lembramos também daquilo que Cristo fez quando olhamos para trás. Ele morreu, Ele suportou a ira, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele se entregou aos cravos por nós. Na ceia também nós olhamos para dentro de nós, vemos a nossa miséria, a nossa total incapacidade, e ao mesmo tempo percebemos que Ele é a nossa suficiência. E ainda, irmãos, na ceia nós olhamos para frente, porque nós fazemos isso até que Ele venha. E Ele está voltando para nos buscar. A gente cantou aqui, num manto branco voltará. É linda aquela parte, né, irmãos? Num manto branco voltará, fim terminará, santo subirei. Contemplarei. Oh, irmãos, o grande dia está chegando. No manto branco voltará para nos buscar. E junto com todos os santos eu subirei, e a sua face eu contemplarei. E lá o louvarei para sempre, pelos séculos dos séculos. Nunca mais haverá dor, nem pranto, nem choro, mas só delícias eternamente, por causa daquilo que Ele fez. Oh, irmãos, o Evangelho é maravilhoso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, irmãos, é novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós não fomos criados para viver nesse miséria de 80 anos. Aqui nós vivemos 80, 70 anos, quando muito, e tudo é enfado e canseira, o salmista diz. O deserto cansa, né, irmãos? A caminhada é penosa, mas o Senhor está voltando e vai nos levar. Então, a reunião da igreja, entenda, não é um fardo. A reunião da igreja não é uma obrigação. Ah, eu tenho que ir lá. Não. Antes, é uma dádiva do Senhor para o seu povo, onde Ele nos alimenta, nos santifica, nos transforma, nos encoraja, nos confronta, nos desafia, nos exorta. Enfim, como um pai. É um paizinho cuidando do filho. Delícia, né, irmãos? E aí, então, depois de apresentar as bênçãos da comunhão cristã, ele apresenta os malefícios do outro tipo de comunhão. Versos 18 a 20. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Claro que não. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Irmãos, um ídolo não é nada. É um pedaço de pau. Mas por trás do ídolo estão os demônios. E Paulo diz, não quero que vocês se tornem associados a esse tipo. Isso aí só vai puxar você para trás. Fuja disso. Nós somos livres para governar a nossa vida. Nós somos livres para governar onde nós vamos. Nós decidimos o que nós vamos fazer. Há certos hábitos que nós tínhamos no Egito que nós precisamos abandonarmos. Há certos lugares que não convém um filho de Deus estar. E lugar, estou dizendo não só lugar físico, lugar virtual também, e os irmãos entendem o que eu estou falando. Certos lugares nós não precisamos estar, não devemos estar, foge. Certas companhias, irmãos, não convém você andar.
Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que ao seu tempo dá o seu fruto. Então, a Santa Comunhão, ela nos impulsiona na peregrinação. E a comunhão pagã nos retrocede, nos leva de volta para o Egito. Vocês sabem do que eu estou falando. Isso aqui não é teologia, é vida prática. Vocês sabem por experiência o que Paulo está dizendo. Então, o que ele vai dizer no próximo raciocínio, do 21 a 22, é que não dá para ficar com os dois pés, um pé em cada canoa. A vida cristã, irmãos, é a vida íntegra. É tudo ou nada, é quente ou frio. É Canaã ou é Egito, escolhe um. Porque se você quiser os dois, você vai ficar prostrado no deserto. Ele diz, 21 e 22, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Claro que não. Então, irmãos, vida cristã é vida íntegra. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis Canaã, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cuidado para não fazer mau uso da sua liberdade, é o que Paulo está dizendo. E aí, entramos na terceira e última sessão, onde Paulo nos dá princípios para o uso da liberdade. Como a gente disse no começo, o cristianismo, o evangelho, não é um conjunto de regras. Isso pode, isso não pode. Come essa carne, essa aqui você não come. Corta o cabelo, não corta o cabelo. Usa saia, não usa saia. O evangelho não é isso, irmãos. Pelo amor de Deus. O evangelho é liberdade. De dentro para fora. Nós não somos regidos por regras externas. Nós somos regidos por um coração novo. E os princípios de Deus é que governam o nosso coração. Coração novo, mente nova. E ele vai dar 3 princípios. Verso 23 é um dos princípios que diz, vamos ler? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O escravo, o ímpio, é escravo do pecado. Ele não tem outra opção a não ser pecar. A nova humanidade não é assim, irmãos. A nova humanidade é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todas as coisas são lícitas. São. Jesus morreu por mim. Não é por causa daquilo que eu faço ou deixo de fazer que eu sou salvo ou deixo de ser salvo. É por causa daquilo que Cristo fez. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm, porque eu tenho uma nova natureza. Porque eu sei o que é bom. Porque eu sou livre para fazer e eu sou livre para não fazer. Eu escolho livremente o que é bom. Eu não sigo regras. Eu escolho livremente fazer o que convém. Então, primeiro princípio, a edificação está acima da minha gratificação. Eu faço o que convém, eu faço o que edifica. Princípio 2, versículo 24. Vamos ler? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. O bem-estar do outro está acima do meu próprio bem-estar. Nossa, que estranho, eu vou viver para o outro. Vai viver para o outro porque a humanidade foi criada com esse propósito por Deus. Um vivendo para o outro, um cuidando do outro. Mas o homem caiu e passou a cuidar somente de si mesmo, usando os outros. Eu quero que os outros me sirvam, eu quero aquela menina para que eu me satisfaça. Eu quero que os outros atendam à minha vontade. Por isso, irmãos, o mundo é o que é. Um inferno.
Deus recriou o homem na cruz de Cristo para que o homem seja o novo homem. Cristo. Viver para o outro. Nisso você vai ter prazer em Deus. Ainda que sejamos livres, nós renunciamos à nossa liberdade em benefício do próximo. Isso é verdadeira alegria. Isso produz satisfação. E aí ele dá um exemplo na prática de como isso acontece, versos 25 a 30. Pegando o exemplo dos coríntios. Como que eu abro mão da minha liberdade em benefício do outro? Aí Paulo dá o exemplo. Ele vai falar da liberdade que o cara tem, mas de como ele pode abrir mão dessa liberdade em favor do outro. Comei de tudo que se vende no mercado. Você é livre. Comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer... Se quiser ir, vai, velho. É isso que ele está dizendo. Eu acho que ele escreveu assim. Se quiser ir... Vai. A menos também que você queira ir para evangelizar, né? Não, vou lá, vou converter tudo daquela... Hã? Você luz lá. Né? Se quiser ir, vai, irmão. Tá? Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Livre você é. Porém, acima da tua liberdade está o amor ao próximo. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, que é forte, mas a do outro, que é fraca. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que eu dou graças? Meu irmão, você é livre, você pode comer, pode até ir na casa do ímpio, se quiser. Mas se lá, o que você for fazer vai escandalizar o teu irmão, vai entristecê-lo, ou vai fazer ele julgar você, em vez de você ficar com raiva dele, que é o que a gente faz, pô, o legalistão lá me julgando aqui, ó, cara xarope, o cara não crê direito, não conhece o evangelho. Irmãos, o evangelho é verdadeira liberdade. A liberdade é uma marca distintiva do cristão, porém tem uma marca que é maior, qual? Qual é a marca que nos distingue, irmãos? O amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Você sendo o livrão, eu sou o cara livre, você não vai tornar Jesus conhecido, pode ter certeza. Agora, se você ama o teu próximo, faz as coisas deliberadamente pensando nisso, no bem-estar do outro, tenha certeza que você será conhecido como discípulo de Jesus. Porque ninguém neste mundo vive assim, a não ser os filhos de Deus. Então, o segundo princípio, o bem-estar do outro, acima da minha própria gratificação. E o terceiro princípio, a regra de ouro, versículo 31. Vamos ler junto com vigor, irmãos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito máximo da nossa salvação. Aliás, irmãos, esse é o propósito da nossa criação. Deus, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal para que o homem foi criado é isso: glorificar a Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Deus não criou você para a sua própria glória. Nossa, vou fazer o Felipe ali porque, eu quero glorificar esse... Não, ele criou o Felipe para que o Felipe glorificasse o poder de Deus. O ser humano, irmão, já pensou o que é a máquina humana? Que coisa extraordinária que nós somos. Já pensou como que você era um nada no ventre do seu pai e da sua mãe? Você era invisível. E os seus ossos, de maneira espantosa, foram formados dentro do ventre da sua mãe. E você nasceu, e você cresceu, e hoje você é um ser humano, uma máquina incompreensível. Você já pensou, irmão, o que é o seu olho? Você olha e vê
A gente não pensa nessa coisa, né? Os sentidos que Deus deu. Você chegar em casa na hora do almoço, tá aquele cheirinho de arroz e feijão, o olfato. O que é o corpo humano, irmãos? O que é o tato? O paladar? Uma picanha mal passada? Tem nego salivando ali, ó. O cara fez... Irmãos, o que é o prazer conjugal? O que é o prazer conjugal? São coisas todas, irmãos, que Deus criou para que nós, ao experimentássemos todo o poder dele, nós o glorificássemos. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor fez todas essas coisas. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas o homem caiu, irmãos. E nós vivemos aqui, enquanto estamos em pecado, com um único propósito: glorificar a nós mesmos. E a gente, inclusive, usa Deus para isso. Um Deus que me serve. Um Deus que tem que fazer a minha vontade. Eu quero do meu jeito, na minha hora. Eu quero que as pessoas me sirvam a mim. O homem se tornou o que se tornou por causa do pecado, e o mundo se tornou o que se tornou por causa do homem. Mas na cruz de Cristo, Deus refez o homem. Irmãos, é muito interessante o seguinte: a criação foi assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Depois ele ajuntou as águas. Depois ele fez o firmamento. Depois ele fez toda a vegetação, a relva. Depois ele colocou os peixes no mar e as aves no céu. Depois ele fez os animais todos. E por último ele fez o homem, como a coroa da criação. E ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que ele diz? Governe o homem sobre toda a criação. Lembra? Então Deus criou todas as coisas e por fim fez o homem, para que o homem, vendo aquela maravilha, glorificasse a Deus e governasse a criação. Mas o que o beleza fez? Ele pecou. E a Bíblia diz que Deus, ao falar com Adão, falou assim: maldita é a terra por tua causa. O que era para ser a cereja do bolo da criação foi justamente aquilo que maculou toda a criação. O pecado destruiu a criação de Deus, enfeiou o que era belo, contaminou o que era puro, estragou o que era perfeito. E aí Deus, como ele fez tudo em 6 dias, o que ele poderia fazer? Ele poderia exterminar tudo e fazer tudo de novo. Ele tem poder para isso. Mas, irmãos, ele já amava você antes de você existir. Ele falou assim: eu não posso, por causa do amor que eu tenho pelos meus eleitos, que ainda nem nasceram. Então o que eu vou fazer? Eu vou consertar. E ele começa consertando na ordem inversa, irmãos. A criação era perfeita, o homem veio por último e o homem caiu. Então o que ele fez agora? Ele consertou o homem na cruz de Cristo. Ele nos regenerou. E ele está preparando, irmãos, uma nova criação para mim e para você. Ele consertou de trás para frente. Deus tem os seus caminhos, né? Assim como o céu é mais alto que a terra, os caminhos do Senhor são muito mais altos que o nosso. Então ele nos regenerou em Cristo Jesus e para nós ele está prometendo uma nova criação. E ele não pode falhar porque é um Deus que não pode se contradizer. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, sabendo disso, irmãos, nós vamos viver para a glória dele. Nós somos regenerados com esse propósito. Jesus morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, como o resto do mundo vive, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí, Paulo fecha essa grande sessão, essa maravilhosa sessão, com os versos 32 em diante, falando para a gente seguir o modelo dele, igual ele segue o modelo de Cristo. E ele diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos,
não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Para quê, irmãos? Para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que coisa linda, né, irmãos? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do Pai nas alturas. Oh, meus irmãos, corramos a nossa carreira olhando firmemente para Jesus. Você vai olhar para Jesus na palavra e você vai olhar para Jesus olhando por mão onde Jesus habita. Amém? Resumindo, fechando, o Evangelho não é legalismo. Não é um legalismo religioso. E também não é libertinagem mundana. O Evangelho é a transformação do velho homem em um filho de Deus, uma nova criatura. O Evangelho é verdadeira liberdade. Não provém de um conjunto de regras, mas acontece de dentro para fora por meio de princípios que guiam um novo coração. E aí eu pergunto, você vai responder no seu coração, você é livre? Você é um homem livre? Você é uma moça livre? Você já experimentou a liberdade? Você sabe o que eu estou falando aqui? Ou isso aqui parece só filosofia? Esse texto aqui, irmãos, Paulo escreveu para crentes, para pessoas que nasceram de novo. Mas eu quero falar aqui com aqueles que não nasceram de novo nesse momento. Porque muito provavelmente há entre nós pessoas que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor. Pessoas que não nasceram de novo. Se esse é o seu caso, não pense você que tomar ceia ou ter comunhão com a igreja, não pense você que isso é garantia de nada. O que você precisa é se arrepender de quem você é. Não apenas das coisas que você faz. Você precisa se arrepender de quem você é. Você tem que discernir que você não tem a menor capacidade de fazer nada que é bom. Porque se você tivesse, jamais o Senhor teria crucificado o filho dele. O filho dele morreu porque nós não temos a menor condição de agradar a Deus. Nós somos escravos. Um escravo não faz nada. Um escravo não tem a menor condição de se libertar. Então, se esse é o teu caso, se você é um escravo do pecado, arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Não há pecado que não possa ser coberto pelo sangue de Cristo. Não há perversidade que não possa ser transformada. Não há coração de pedra que não possa ser trocado. O Senhor promete, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele está com os braços abertos todos os dias, esperando que o último eleito seja salvo. Arrependa-se e creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus. Agora, se você já nasceu de novo, se você já saiu do Egito, você é verdadeiramente livre. Porém, você ainda vive num corpo que é caído. Eu também. E a gente vive num mundo que jaz no maligno. A gente vive num deserto hostil. E o engano do pecado, seja da nossa própria carne, seja do mundo ao nosso redor, podem nos enganar e pode nos fazer retroceder para o Egito. Não permita que isso aconteça. Porque se isso acontecer, irmão, a gente vai ficar prostrado. Quantos cristãos vivem vida miseráveis diante de Deus? Quantos cristãos vivem vidas miseráveis porque acham que o alimento do Egito é o que vai satisfazê-los? Esqueça o Egito e avance para Canaã. É esse o caminho. Faça bom proveito da comunhão santa. Tenha comunhão com o Senhor na palavra, na oração, na santa ceia.
no convívio com irmãos. E foge totalmente da idolatria e da comunhão pagã. Isso não seja insensato. A vida de pecado jamais poderá satisfazer a nova criatura. Jamais. É um alimento, é igual você dá picanha para porco. Já viu? Você pega um porco lá no chiqueiro e você lava o porco, dá um talento nele. Lava o porco, dá um banho nele, passa um perfume, põe até uma roupa no porco. E aí você vai, irmãos, e você põe lá um prato de picanha mal passado, e você põe um balde de lixo, de lavagem, e solta o porco. Aonde que ele vai? Vai na lavagem, irmãos, porque essa é a natureza dele. A nova criatura tem outra natureza. A nova criatura tem nojo daquilo. Pensa que é o Bruno que deu esse exemplo, acho que na última pregação dele. Esse porco foi transformado num ser humano. Ele vai comer a picanha, meu irmão. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você já nasceu de novo. Para de comer lavagem. Deixa o Egito e volva os olhos para Canaã. E eu encerro com o encorajamento do próprio Paulo para nós. Colossenses 3, de 1 a 4. Paulo diz assim, para você e para mim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Louvado seja o Senhor por esse tempo. Que a palavra dele frutifique no coração de cada um de vocês. Eu sei como é que Deus trabalha, irmãos. Ele trabalha de maneira particular. É uma só palavra, mas ela chega da maneira customizada para cada um. É assim que ele faz. Eu espero que essa palavra que ele lançou, de fato produza frutos, que as nossas vidas possam ser transformadas pela renovação da nossa mente, que nós possamos ser transformados de dentro para fora, e de fato nós possamos viver, irmãos, a plenitude de vida que nos está proposta, e por meio disso, Jesus Cristo e o Senhor recebam toda a glória. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.